Eu quero pedir os seus ouvidos emprestados por um momento. Os ouvidos físicos e os ouvidos espirituais. Esqueça o seu estômago. Se ele roncar, não dê ouvidos a ele. Dê ouvidos a mim. E é o Espírito Santo de Deus que quer falar com você. À medida em que o tempo passa, nós vamos sentindo maior necessidade de consagração da nossa vida e da vida da igreja. Quanto mais cresce o pecado, quanto mais os homens esfriam na fé, quanto mais pessoas se desviam do Evangelho, quanto mais a corrupção entra na vida do crente e na vida de igrejas, mais nós precisamos estar alerta e pensar que precisamos dedicar de fato a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Que se nós não consagrarmos a nossa vida a Deus, não é possível ao mundo contar com a igreja como uma esperança. Se nós não consagrarmos a nossa vida, a nossa família não poderá ver a luz de Cristo brilhando em nossa vida. Nós vivemos no mesmo contexto que o mundo inteiro vive. As mesmas mazelas, as mesmas pressões que tocam lá, tocam a nossa vida também. Mas nós temos uma diferença. Nós ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos o chamado do Senhor. A voz do Espírito Santo entrou em nosso coração. Nós entendemos o segue-me do Senhor Jesus Cristo. Entendemos que Ele não nos chamou para mudar de religião, nos chamou para mudar de vida. E isso é a essência da mensagem do Evangelho. Mudança de vida, mudança de vida, mudança de vida. E essa mudança é uma exigência de Deus. E ao mesmo tempo uma oportunidade que Deus nos dá. E ela só pode acontecer se nós seguirmos os princípios estabelecidos por Deus. Não há ninguém que possa mudar o nosso interior, a nossa estrutura de vida. Não há ninguém que possa derrubar aquelas prisões que foram construídas no nosso interior, aquelas muralhas que se levantaram, dentro das quais muitas vezes a alma está presa. Não há ninguém a não ser o Espírito de Deus, o poder do Senhor nosso Deus para derrubar. E Ele nos convocou para isto, para que Ele seja dono da nossa vida, para que Ele seja Senhor da nossa vida, ao ponto em que cada uma destas coisas vá sendo derrubada por Ele mesmo. Deus queria começar alguma coisa nova. Eu preciso fazer uma recordaçãozinha, porque vocês são muito fujões. Aí no domingo vem de manhã, no outro vem à tarde, no outro vem à noite. Graças a Deus você tem as opções, né? Mas eu tenho que ficar fazendo, recordar aquilo que foi dito. De alguma maneira Deus aproxima-se de Abraão. Não vou discutir com os teólogos se foi fisicamente ou não foi fisicamente, mas aqui diz que o Senhor apareceu a Abraão, ou seja, Abraão viu o Senhor de alguma maneira. E o Senhor disse a ele assim: Abraão, eu quero que você se separe do ambiente em que você está. Eu quero que você deixe os seus costumes, a sua cultura, a casa do seu pai. E eu quero que você assuma comigo um compromisso. Você ouve a minha voz, toma o caminho que eu vou te mostrar e eu vou te levar para uma terra que será sua. Na visão de Deus não estava uma terra apenas. Não estava uma Canaã terrena. Na visão de Deus, ao chamar o Abraão, no propósito de Deus, no objetivo de Deus, no plano de Deus, ao chamar Abraão, estava um povo e não apenas uma terra. Estava uma nação e não apenas uma família. Ele dizia: eu escolhi a tua família para, através da tua família, abençoar todas as famílias da terra. Então eu vou abençoar a você, eu vou abençoar a sua família, e a sua família vai abençoar as demais famílias da terra. Deus estava dando um princípio, porque para eu retornar a Deus, para eu me consagrar a Deus, tem que ser da maneira que Deus quer e não da maneira que eu quero. A vida espiritual é do jeito de Deus, não do meu jeito. É como o Espírito Santo instrui, e ninguém mais tem autoridade a não ser Ele. Abraão não entendia que, ao ouvir o chamado de Deus, ele estava sendo convocado para dar prosseguimento a um plano que Deus começou no Éden. E é muito importante que eu e você entendamos isso. Porque o plano de Deus não morre. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados.
Como toda a revelação de Deus é progressiva, ela vai sendo feita, a revelação vai sendo dada aos poucos. Abraão não entendeu nada do que eu vou te dizer agora. Ocorre que quando Deus criou o homem no Éden, Deus tinha um projeto, foi com um propósito. A Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, quem olhasse para o homem, se houvesse outra pessoa humana para olhar, ou os anjos olhando, diria, se parece com Deus. Essa criação, essa criatura de Deus se parece com Ele. Não fisicamente, porque Deus é espírito, mas exatamente no espírito, o homem se parecia com Deus. No seu ser interior, no seu homem interior, na sua essência, o homem se parecia com Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus estava trabalhando o homem para que o homem desenvolvesse esta sua semelhança. Na essência ele já era semelhante, mas ele precisava crescer. Esta beleza de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus, se desenvolver nele. Para que isso acontecesse, Deus vinha conversar com o homem todos os dias no Éden. Não era um encontro qualquer, porque Deus é um Deus de desígnios, de propósitos. Deus não se faz presente só para eu saber que Ele está ali. Ele estava ali para ensinar o Adão a caminhar. E em cada encontro o Senhor dizia a Adão o que ele devia ser e o que ele devia fazer. E era na obediência a Deus que Abraão se desenvolveria. Lembra domingo passado que nós falamos que o primeiro passo, a primeira atitude para quem quer consagrar a sua vida a Deus é ouvir a Deus. E ouvir atentamente a Deus, ou seja, prestar atenção no que Deus faz. Que ninguém cresce espiritualmente se não tiver uma experiência pessoal com Deus. Você pode ter a sua religião, mas se você não ouvir a Deus, você cresce na religião, mas não cresce em Deus. E crescer na vida religiosa não é a mesma coisa que crescer em Deus. E o que Deus queria era que Adão crescesse nele. Então Deus vinha ao encontro de Adão e estabelecia os princípios, as bases para o crescimento. E como parte disso, o Senhor falou, olha, o crescimento está baseado na obediência. Então, desta árvore você come, daquela você não come. A bênção e a maldição não estavam na árvore, mas na obediência à palavra do Senhor. Era só para que o homem obedecesse. E a Bíblia diz que o homem resolveu não obedecer. Por isso Deus o colocou para fora do Éden. O colocar o homem para fora do Éden significava uma quebra de comunhão. Não de relacionamento, mas de comunhão. O homem continuava sendo aquele mesmo homem que Deus criou, filho do Criador. Esse relacionamento de filho ele não perdeu, mas perdeu a comunhão do filho com o pai. Colocado para fora do Éden, colocado para fora da comunhão com Deus. Deus já não vinha mais falar com o homem já não ouvia mais a voz de Deus. Aparentemente, então, o plano de Deus foi frustrado. Porque agora o homem não era mais a sua imagem e semelhança. Mas Deus não desiste do homem. Aleluia. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste da sua família. Deus não desiste da humanidade. Deus não desiste da terra. O plano de Deus continua o mesmo. Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim o mais velho, Abel o mais novo. Caim mata o Abel. Por causa do quê? Do culto. Por causa do quê? Da fé. No Éden nasceu a perseguição religiosa. No Éden nasceu o conflito religioso. Logo depois do pecado do homem,
Um adora a Deus direito, o outro não adora a Deus direito. Um busca a Deus, o outro não busca a Deus. Um se interessa pelas coisas de Deus, o outro quer fazer as coisas de Deus do seu jeito. E nasce o conflito. E Abel morre. Mas Deus não desiste. E Deus dá Sete, o outro filho, no lugar de Abel. Sete é o substituto. Quer dizer, substituto. O Senhor disse, eu não desisti do meu plano. Adão, eu disse que da semente da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O Caim não serve porque ele não quer me ouvir. Ele desprezou a minha voz. Ele me rejeitou, mas eu coloco outro no lugar do Abel, o Sete. Sete teve um outro filho chamado Enos. Com Enos a Bíblia diz que voltou-se a adorar ao Senhor. O plano de Deus começa a voltar. Enos começa a adorar a Deus. E vem toda uma família de Caim e agora uma família de Sete, que vem por Enos. Enos gera a Lameque. Caim também teve um chamado Lameque. Tanto Caim quanto Enos tiveram filhos chamados Lameque. E aí o Lameque, filho de Enos, descendente de Sete, tem um filho chamado Noé. Nesse período, a raça de Caim cresceu. E os próprios descendentes de Sete se envolveram com a raça de Caim. E o mundo virou o que virou e mereceu o quê? O dilúvio. E o Senhor chama o Noé. Diz assim, Noé, o homem não presta, mas eu não vou desistir da raça humana. O meu plano continua. O meu plano de ter gente à minha imagem e à minha semelhança continua. E então, Noé, a raça será destruída, mas você permanecerá. Porque você foi considerado temente a Deus, homem justo, homem digno. E então eu vou levantar você e a sua casa. Houve o dilúvio e então Noé continuou. A 9ª ou 10ª geração de Noé, filhos de Sem, através de Sem, filho de Noé, que teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Descendente de Noé, de Sem, surge Terá, de Terá, Abraão. Olha como Deus vem trabalhando. Estou te dando um princípio para você saber o que é consagração. Às vezes nós não nos sentimos consagrados porque não sabemos o que é consagração e às vezes não consagramos por não saber o princípio dela. Deus mostrando a sua misericórdia e o seu amor para com o homem que Ele criou a sua imagem e semelhança. Abraão agora ouve o chamado do Senhor. Abraão não está entendendo nada disso, ele não tinha essa revelação ainda. Mas o Senhor disse assim, eu não desisti. De Abraão levantam-se os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas surge Israel. E um dos patriarcas era Judá. Em Israel surge a tribo de Judá. E da tribo de Judá vem Jesus Cristo. E de Jesus Cristo veio a igreja, veio você. Olha que coisa linda. Olha como Deus trabalha. Então você não é fruto do acaso. Você não se converteu só porque um dia você deu sorte. Você é o que você é, e você é de Jesus, porque Deus começou desde o Éden a trabalhar para que viesse esta semente da mulher. Então você não precisa reclamar porque você é filho de Adão. Você pode dar graças a Deus porque Deus não desistiu de Adão, Deus não desistiu de você. E agora Abraão ouve o chamado. E eu disse que se nós queremos de fato, ter atitudes que nos levam à consagração, a primeira delas é fazer o que Abraão fez, ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Foi isso que eu preguei domingo passado. Se atentamente ouvirdes a minha voz. Ou seja, se você prestar atenção no que eu estou falando. Eu dei alguns princípios, são muitos, domingo passado, para que você possa ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Eu falei sobre a sua sensibilidade espiritual, para você desenvolver, para você aprender a parar e ouvir a voz do seu espírito.
e julgar o que você ouve sempre pela palavra de Deus. Eu falei para você ouvir a Deus prestando atenção nas circunstâncias. Dei alguns exemplos. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. Se ela, naquela circunstância, não desse voz àquilo que seu espírito estava dizendo, se eu tocar na hora dos vestidos dele, eu vou ser sarado. É aquela voz interior que desperta no seu coração a fé, não o desânimo, não a vontade de desistir, mas que diz, se você se aproximar, o Senhor está aí. Por meio de Jesus Cristo, Ele continua se manifestando. Se você prestar atenção no que as pessoas dizem, você vai poder ouvir alguma coisa da parte de Deus. E eu disse domingo passado, Deus fala através até de uma mula, por que Ele não fala através de mim? Deus fala através daquele que não o conhece muitas vezes. A expressão que eu usei está na Bíblia, tá? Não estou xingando ninguém não, é que está na Bíblia. E eu disse a você que deve parar para prestar atenção naquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por favor, repita comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. O mundo, na instrumentalidade do diabo, não quer que você acredite na Bíblia. Eles querem que você creia que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não que ela seja a palavra de Deus. E usam argumentos mais ou menos assim, tá, tudo bem, e quando o diabo fala na Bíblia, como é que você fala que é a palavra de Deus? Quando está escrito lá que o diabo falou? Quando o ímpio fala na Bíblia, como você diz que é a palavra de Deus? É palavra de Deus, porque Deus, pelo Espírito Santo, inspirou alguém para escrever aquilo que o diabo falou. Então não é o diabo que falou na Bíblia, alguém inspirado por Deus falou. O diabo disse isso, mas Deus quer que você saiba que o diabo disse isso. Um ímpio falou, e Deus inspirou aquele ímpio, inspirou alguém para que escrevesse aquilo que o ímpio falou, a fim de que você saiba como o ímpio opera. Mas Deus inspirou a sua palavra como guia para a nossa vida. Bem, nós demos alguns passos para que você possa ouvir e ouvir atentamente, ou seja, que você pare para meditar na lei do Senhor de dia e de noite, que você dê tempo ao Senhor. A meditação é algo necessário nos nossos dias. Eu não vou conseguir meditar se eu entro no meu carro, ligo o som para enfrentar o trânsito ouvindo a CBN o percurso inteiro. Não sou contra a CBN, eu também ouço e preciso ouvir. Mas se eu não tive tempo para estar com o Senhor, ou não fui esperto o suficiente para usar o tempo que eu tive para estar com o Senhor antes de sair, que no meu carro eu esteja parado ouvindo, porque a Bíblia diz, a voz do Senhor enche a terra. E se a voz do Senhor enche a terra, ela está dentro do seu quarto, ela está dentro do seu carro, ela está no seu escritório, ela está no banheiro a hora que você está, é onde você estiver, na terra, a voz do Senhor está presente e você só tem que prestar atenção para ouvir o que Deus está falando, ensinando, advertindo a sua vida. O seu Deus é vivo, o seu Deus é vivo, Ele ouve e Ele fala, Ele atende e Ele opera, onde quer que você esteja e em qualquer circunstância, Ele afirma, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Nunca quer dizer em lugar algum, em hora alguma, em circunstância alguma, Ele está, Ele, não é o seu pastor, sua igreja, sua fé pessoal, Ele em pessoa está aí para te abençoar, e você pode ouvir e crer.